No sábado passado, nós iniciamos uma série de reportagens sobre gravidez. Nós falamos sobre o primeiro trimestre de gestação e agora vamos mostrar como a mãe e o bebê estão no segundo trimestre. O que é recomendado para os dois passarem por esse período sem problemas. Estamos entrando no segundo trimestre da gestação. Você pensa que não há nenhuma mudança? A Fabiana vai me dizer, é verdade? Acontecem várias mudanças. É? Nossa, um monte. Você notou que entrou no segundo trimestre da gestação? Sim, porque nos 3 primeiros meses eu senti muito enjoo, né, muita indisposição, eu não tinha vontade de fazer nada, eu queria ficar deitado o tempo todo. Né? E agora não, agora eu estou super bem. Já começam a aparecer 2 outros hormônios, a gonadotrofina coriônica, a somatotrofina humana, que são responsáveis também pela manutenção desse estado agora mais gostoso. É. Né? E você está se sentindo bem? Eu estou me sentindo bem e ele está bem agitado lá dentro, porque agora eu comecei a sentir toda a movimentação dele lá dentro. Ele mostrou que chegou. Mostrou. Você pensa que aquela mãe que já experimentou uma gestação, que tem experiência, faz tudo melhor? Érica, conta pra gente como é que foi. Não foi bem assim no meu caso, né? Eu praticamente descobri que estava grávida com 4 meses, né? Eu, na verdade, já sabia um pouco antes, mas a minha conta do quanto tempo eu estava foi defasada em mais de um mês. Eu fui fazer um primeiro ultrassom, achando que estava com 3 meses, no máximo um pouco mais que isso, e cheguei lá e descobri que estava com 4 meses e 1 semana. Bom, então já deu para ver o sexo? Já deu para ver o sexo na hora. No primeiro ultrassom? No primeiro ultrassom. E já aí? soube que era um meninão. Vem um meninão. Mais um menino. A partir da 13ª semana, o ideal é que a mulher não engorde mais do que 450 gramas por semana até o final da gestação. Na 14ª semana, o bebê mede cerca de 9 a 10 centímetros e pesa em torno de 45 gramas. Mas ao final do segundo trimestre, esse nenê estará medindo cerca de 30 centímetros, ou seja, 3 vezes mais, e pesando 450 a 500 gramas. Nesse momento, todos os órgãos do bebê já estão formados e agora é a hora do amadurecimento e crescimento. Por isso, é muito importante que a gestante tenha cuidados especiais com a alimentação, nunca se esquecendo de incluir no cardápio doses de cálcio, ferro, frutas, verduras e alimentos integrais ricos em fibras. A gestante deve tomar muito cuidado com o excesso de carboidratos, os açúcares em geral e o sal. Algumas vezes são indicados complementos vitamínicos, mas só devem ser usados quando receitados pelo médico. E é nessa fase que já dá para saber o sexo do bebê, momento muito esperado pelas futuras mamães. Você está se sentindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está fazendo pré-natal? Estou fazendo pré-natal, acompanhamento, já fiz toda aquela bateria de exames iniciais, tudo certinho, graças a Deus. Pressão arterial? Pressão ótima, o que talvez me gere um pouco de insegurança aí no decorrer do caminho são uns microcálculos que eu tenho nos rins, que já passei por isso na primeira gestação. Você tem cálculos renais? Eu tenho histórico de cálculo renal, já tive 2 crises sérias e na primeira gestação eu fui ela todinha com alguns cálculos que chegaram até a inflamar um pouquinho o meu rim, inchei muito no final da gestação, retive muito líquido e acabei optando até pela cesárea com medo de entrar numa crise, né? Nessa fase da gestação, é muito importante você saber que o seu rim ganhou 25% mais de fluxo. Isto é bom, de alguma forma, protege contra a formação de futuros cálculos. Por outro lado, o metabolismo do cálcio está alterado. Então, se você comer muito sal, muito sódio durante a gestação, você tem muito mais chances de aumentar a excreção de cálcio e aí formar pedra. E a dor é alucinante. Na gestação, é todo um complicador. Então, é muito importante quem tem cálculos renais nessa fase, além de tomar muito líquido,
reduzir a ingestão de sódio, de sal. Na minha família o histórico é diabetes, né, pressão alta, tem também problemas cardíacos e por conta disso a minha médica me orientou já desde o primeiro pré-natal a tomar cuidado com a alimentação, para o ganho excessivo de peso. Ótimo. Eu já iniciei a gestação um pouco acima do meu peso normal, né? Então, por isso do exercício físico, comecei a caminhar na praia, coisa que eu não fazia, eu nunca gostei de exercício físico, passei a gostar depois da gestação. E a alimentação, eu procurei um nutricionista e ele fez um cardápio, preparou um cardápio e eu estou controlando rigorosamente, seguindo rigorosamente esse cardápio. Você me disse que você começou a gestação um pouquinho acima do peso. Então você tem que tomar muito cuidado. Sim. Essa é a sua primeira gestação? É a primeira. Então, esse é um alerta que a gente faz para as pessoas que têm a primeira gestação. A chance na primeira gestação de aparecer uma complicação própria da gravidez é a mais frequente, é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é a elevação da pressão arterial no último trimestre, mais especificamente após a 20ª semana de gestação. Então é muito importante duas coisas: manter o peso, né? Importante, e comer pouco sal, para que você possa ter uma gestação até o termo e o nenê não seja afetado pela elevação da pressão arterial. Eu cortei tudo. Ótimo. Todos os temperos o nutricionista mandou cortar, todos, assim, é tudo basicamente natural, né? Alho, limão, azeite. Agora, eu queria saber de você, lógico que você está fazendo atividade física. Mais ou menos, deveria, né, doutor? Não está fazendo nada? Muito pouco, eu trabalho bastante, tenho pouco tempo de sobra e não tenho me policiado para fazer. Pretendo começar a fazer uma hidro, que é uma coisa que eu gosto e eu acho que relaxa bem o corpo. É minha meta ainda para esse mês. Pois é, quem é que não está relacionando esse rosto bonitinho aqui com aquela moça que saiu na capa da AT Revista? Uma mulher especializada em home office. É ou não é? É verdade. E não tem tempo para fazer exercício? Pois é, você vê. É porque agora eu não estou mais home office, abri a empresa, o tempo encurtou e ficou mais difícil. Mas preciso fazer, eu sinto falta. Isso ajuda você a preparar a sua musculatura para a hora do parto, que deve ser buscado o parto normal. É isso que você vai tentar? A minha meta dessa vez é o parto normal. E o pai participa da gestação? Tá grávido também? Bastante. Ele está ali atrás das câmeras? Ele está ali acompanhando tudo. Ele participa? Tá grávido? Ele tá. Eu não posso reclamar do meu marido não, ele é bem participativo. É daquele que mexe o tempo todo, conversa com a criança, trocou fralda do primeiro, deu banho primeiro que eu no bebê. Que então, maravilha! Ele curte. O que você está pensando aí do nenê daqui a 3 meses, 4 meses? A gente está muito ansioso, né, para conhecê-lo, assim, porque ele foi muito esperado, foi planejado, né? Então a gente não vê a hora que ele chegue e para amar ainda mais o que a gente já ama, né? Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Bom, e no sábado que vem nós vamos chegar ao final da nossa série mostrando os últimos meses de gestação, o 3º trimestre. Momentos já de expectativa e cuidados para um bem-estar maior da mãe e bebê. Não perca! Bom, estamos de volta.